Esse fato dele ser muito observador fez com que ele conseguisse transmitir através da arte, através do trabalho, o que ele sentia, né? E às vezes até o que ele queria dizer para as pessoas, mas não falava. A arte era um porta-voz do que ele percebia. Já era uma ideia nascendo de um povo querendo criar sua identidade. Ele achava que tinha que ter essa conexão do tribunal com o povo, né? E dessa memória, o homem como a medida, né? A medida das decisões. Esse salão que nós estamos, o salão de recepções, ele tinha uma outra configuração quando ele foi projetado e quando a obra começou a ser executada. E uma das visitas do Dr. Oscar aqui, durante a obra, ele andou aqui nesse salão, olhando para um lado, olhando para o outro, ele percebeu que poderia melhorar a arquitetura fazendo algumas alterações, fazer uma painel curva de concreto em cima dos elevadores e do lado oposto fazer um painel curvo todo branco. Ele percebeu que seria interessante criar um painel artístico nessa parede para tirar partido, né, do desenho, né? Aí ele entra em contato com o artista plástico Valando Kitchen, que é um renomado artista plástico de São Paulo, né, para fazer esse painel. E aí ele veio, a gente montou uns andames e ele começou a trabalhar. Ele ficou em torno de um mês trabalhando em cima desse painel, pintando com a técnica de giz, bastão de giz de cera em cima da superfície branca, né, que tinha sido pintada, né, previamente, né. Então, basicamente, essa é a história, né. O Valandro, ele é uma figura bastante interessante. Ele nasceu em 1940, faleceu em 2023 e, ao longo desse período, ele desempenhou uma série de papéis interessantes no universo criativo, né. Para mim, ele era uma pessoa humana, simples, discreta e sofisticado. Ele foi artista, ele teve estudos em arquitetura, ele atuou junto de escritórios de arquitetura. Ele tinha um dom, e na minha percepção é um dom, de conseguir enxergar as coisas de ângulos que os outros não viam. Ele também atuou como professor, ele elaborou um conjunto muito expressivo de ilustrações para livros de autores importantes do cenário literário do Brasil. Esse primeiro livro que eu me lembro que ele me mostrou o boneco quando chegou da gráfica, foi o livro que ele fez ilustrando um poema do tempo da faculdade. O Chico Buarque meio que pensou um poema, esqueceu e o Valandro guardou e quase 17 anos depois ele procurou o Chico Buarque dizendo: vamos fazer um livro, eu faço as ilustrações. Nesse livro que chama A Bordo do Rui Barbosa, ele conta a história de um marinheiro embarcado que sente saudades da namorada que ficou na favela no Rio de Janeiro. Um trabalho muito, muito bonito, muito sensível dos dois. E as ilustrações, elas não são assim coadjuvantes, elas são protagonistas desses livros, né? Sem elas, o livro não tem o sentido pleno, um pouco como é aqui. A pintura, essa pintura em outro lugar, ela não teria esse efeito que ela tem aqui, porque ela dialoga, né, com a ambiência da arquitetura. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. É o Oscar e o Chico, né? Então, para eles realmente tinham uma afinidade muito grande, né? Oscar respeitava muito
o trabalho dele, prestigiava muito o trabalho dele e vice-versa. E o Chico é uma amizade de juventude mesmo. Um pacote flácido agonizou no meio do passeio público. Meu tio foi chamado, né, foi convidado pelo Oscar Niemeyer, né, para fazer esse mural. E ele ficou hospedado lá em casa. Então, o que ele perguntou, tem algum livro interessante que eu possa pegar e tal? Tinha um livro da República de Platão lá em casa. E ele todo dia lia um pedaço. A gente sempre conversava e ele ia aprofundando e comentando as passagens da República de Platão. Tocando o projeto, né? E interessante, no final das contas, que quando ele estava terminando já, um eletricista, um engenheiro, não sei se que estava aqui na obra, olhou e comentou que parecia, aquilo remetia ao mito da caverna, né? Que está no livro da República de Platão. Quando eu vejo o painel, eu me procuro ali onde eu estou no meio da multidão. Primeiro, se ver lá dentro, eu sou um brasileiro, né? Então a pessoa se vê lá dentro e dessa memória. Então, de perto, se tu olhar, é uma rasura, digamos assim, feita com carvão, né? Mas quando tu dá a dimensão do todo desse espaço, né? Vem a multidão naquela obra. Tem muito significado, porque eu vivi no final da ditadura, né? Então, assim, todo esse espírito de democracia, de espaço público, de participação das pessoas, para mim, assim, está muito representado nessa obra. A gente vê aquela multidão harmonizada pela justiça. Ele estava buscando uma frase, ele estava procurando uma frase que entrasse na ideia do que ele estava pensando. Essa frase é de um pré-socrático, de um filósofo pré-socrático, mas foi muito utilizada no Renascimento como base do antropocentrismo, que significava que os espaços públicos precisavam ser ocupados pelas pessoas de política, aquelas pessoas que decidiam as coisas, né? Então, acho que o artista ele trouxe para esse significado justamente a representação das pessoas públicas, das pessoas do povo, né, que precisa estar nessa casa, que é uma casa de justiça, né, dialogando e apresentando as suas demandas. Quem propôs a frase, no final das contas, foi ele mesmo. Depois de ler e fazer e tal, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu pretendo deixar uma frase nesse mural, mas eu não quero uma frase moderna, eu não quero uma frase temporal, eu quero uma frase que seja eterna. A comissão teve um contato muito bom com a administração do tribunal e eles que fizeram a parte mais difícil, que foi realmente a contratação, o acompanhamento direto, tudo. E eu acho que a ideia foi justamente dar uma publicidade para esse serviço, né? Ou seja, de que o tribunal estava atento para os problemas, é uma obra de arte que tem que ser preservada, né? Como, aliás, o prédio, né? O tribunal em si é uma obra de arte e tem que ser preservado. Eu acho que a comissão teve um trabalho muito facilitado pela eficiência da administração. O tribunal foi inaugurado em 1995. De lá para cá, nós já fizemos várias intervenções para recuperar a estrutura, né, a parede com rachadura, mas causou maiores problemas para a administração da casa porque é algo trivial, entendeu? Em termos de manutenção arquitetônica, né? Mas no caso aqui desse painel não. Aí nós temos uma obra de arte de um artista que já foi embora, que está estampado nessa superfície. E essa superfície está com rachaduras que precisam ser corrigidas, né? Sendo obra de arte, aí tem que entrar outras especialidades. Então nós temos que ter desde engenheiros e arquitetos trabalhando e até a parte do restaurador, o artista mesmo. Aqui a mão de obra é altamente especializada.
Na primeira visita que nós fizemos aqui, que foi em 2024, nós fomos contratados para vir fazer uma avaliação. A gente identificou que não seria um caso simples de restauração, simplesmente de uma camada pictórica, né? Existem situações em que a gente vê um desprendimento, por exemplo, de uma camada de pintura, seja numa pintura de cavalete ou numa pintura mural, como é o caso aqui. Esse painel tem uma questão na estrutura, não é propriamente de estrutural o problema, não tem risco nenhum, tá? Tem risco para a obra. Mas tem uma questão de que, como essa parede, onde a parte do meio para baixo, ela é uma parede que foi construída depois. Quando a obra foi concebida pelo Niemeyer, ela foi concebida sem aquela parede, sem a parte de baixo. Então, aquele mezanino, ele é uma viga em T, flutuante, como toda a estrutura do prédio é em concreto armado, só que Niemeyer, segundo as informações que a gente tem, não quis fechar aquele vão. E aí foi construído posteriormente, a obra estava em osso ainda, foi construída então uma parede de alvenaria convencional. Quando nós chegamos aqui, a gente já identificou isso. Isso não é um problema só da camada superficial. Não adianta, seria uma irresponsabilidade e antiético, inclusive, nós nos comprometermos a fazer a restauração apenas da pintura. Há uma questão que tem que ser resolvida, porque senão isso ia aparecer em outro momento. Torna o caso mais complexo e com uma necessidade de interdisciplinaridade maior. Isso é que é interessante, inclusive, o fato de sermos uma universidade, porque a gente consegue concatenar várias áreas do conhecimento para achar soluções adequadas para resolver o problema. Eu sou responsável pela etapa de conservação preventiva, né? São recomendações após a restauração. Nós vamos colocar alguns aparelhos, né, que vão monitorar a temperatura e a umidade do ambiente, né, próximo aqui ao painel. Nós sabemos também que o próprio ambiente é climatizado, então ele já tem um controle, né? Já existe esse controle. E também a incidência de luz. Algumas recomendações vão ser estabelecidas também junto com o setor de engenharia. O primeiro passo é o levantamento fotográfico completo de toda a superfície visível do painel. Aqui tem provavelmente um lugar onde ou foi feito um restauro, ou ele fez algum desenho, se arrependeu. A gente consegue ver a rachadura, a proporção da rachadura, se ela é profunda, se ela não é, ou tem uma perda de material, ou se tem um material posterior, que nem tem os escorridos, que a gente sabe que é de café e de vinho. A gente faz fotografias no visível, então fotografias normais da obra completa. A gente também faz fotografias macro, que a gente pega vários detalhes, ou da obra, ou de danos da obra. E também a gente faz alguns exames visuais, que é com a lâmpada ultravioleta e com o infravermelho, que acaba fornecendo outras informações que a gente não consegue com a luz visível. Ela é fundamental para que a gente consiga mapear todos os danos que esse painel tem, para que futuramente a gente possa tratar e mostrar também, né, a diferença, fazer tipo um antes e depois entre aquilo que a gente tinha de danos e aquilo que a gente acabou restaurando. Para a gente proteger a nossa obra durante esse processo, a gente faz esse processo que chama faceamento.
Então a gente tem um papel especial, né, que ele é um papel japonês, ele é um papel muito resistente, ele é leve, ele é transparente. Aqui a gente quase nem enxerga, né, que tem um papel colado, mas tem um papel colado sobre toda a obra. Esse afaciamento serve para quê? Para segurar nas áreas que tinham alguma coisa que já estava soltando, segura essa superfície para que ela não se mova e não tenha risco de cair. E nas zonas mais fragilizadas, ali, por exemplo, naquele lá, rachadura, aí a gente entra com uma camada um pouco mais resistente. Então a gente utiliza algum tipo de tecido para fazer a proteção dessas áreas que já estão sofrendo uma certa perda, já estão mais sensíveis, digamos assim. Só precisamos fazer uma marcação que fique mais permanente, né? Porque à medida que a gente avança, A ideia dessa etapa é solidarizar o painel artístico às duas lajes que o confinam, de modo que se houver movimento numa das lajes, né, a outra vai receber parte dessas tensões, de modo que o painel vai ficar confinado entre as lajes. Com isso, as fissuras que progrediram, né, ao longo das décadas devem se estabilizar e impedir novos aparecimentos. Esse projeto previu a aquisição de equipamentos que são de última geração, né? Basicamente eles primaram pela ausência de qualquer tipo de risco ao patrimônio. Estou fazendo com uma tinta acrílica que eu estou reintegrando alguns pontos onde foi restaurada a rachadura da parede, na parte branca, onde não tem pigmentação. Então a gente está tentando uniformizar essa parte da tinta. Por exemplo, aqui no meio, ó. Aqui assim, tem uma parte que está um pouco diferente o tom daqui. Então, eu venho com a esponja e tento uniformizar essa... É uma diferença muito sutil, mas de longe às vezes a gente percebe. Eu vou fazer uma reintegração com o giz, porque a pintura ela é feita com um pastel oleoso, um giz de pastel oleoso, então eu vou usar um giz de aquarelável, que se eu não usar água, ele vai ter o mesmo aspecto do giz pastel oleoso. Se eu precisar reverter ele, eu venho com água e consigo remover ele facilmente. E se eu não colocar água, ele vai ficar com o mesmo aspecto da pintura que já tem na parede. Aonde eu lixei, a parede fica lisa, só que a parede ela tem uma texturinha, então eu tenho que refazer essa textura para mim depois vir com a pigmentação e ela ficar bem disfarçado de longe. E aí essa textura eu faço com pincel e com massa. Essas partes lisas é onde eu lixei, que é onde já foi reintegrado os materiais que estavam faltando nas rachaduras. E aí agora eu venho fazendo uma textura para tentar imitar a textura da parede. A fissura mais profunda, eu acredito que ela quase atravessava a parede, que era mais para cá, eu acho. A gente colocou uma hastezinha para tentar medir ela, tinha uns 15 centímetros. Então foi uma rachadura bem profunda em algumas partes. Aí a gente acredita que com todo esse trabalho que está sendo feito vai controlar isso aí. Vai ficar com um aspecto bem bonito depois de pronto. Quando a gente entregar essa obra, junto a gente vai estar entregando um dossiê, um relatório, onde vai estar presente então quais são os materiais que constituem essa obra, o que tem lá na parede, de que é feita essa tinta, quais foram os pigmentos que o artista utilizou. E isso serve então como uma documentação que vai servir tanto para a questão, né, das diretrizes da conservação preventiva, né? Então a gente entrega essa obra, vocês vão ter lá um manual, como a gente tem que cuidar, como a gente tem que limpar, quais são os cuidados que a gente vai ter que ter, para que no futuro, sei lá, daqui a 50 anos, quando essa obra vier a passar por um novo processo de intervenção, a gente já não parte do zero, a gente já parte dessa documentação para nortear, né, esses processos de intervenção que vão ser realizados. A
parceria com a STJ também significa isso, significa devolver uma obra que na sua origem já era valorizada para esse espaço aqui, pensada para esse espaço, né? E ela retoma então a sua função. É uma obra que vai voltar para a sociedade com a potência que ela merece, né? E que o tribunal merece também. Preservar o mural é preservar esse conjunto formado pelo edifício e toda essa arte integrada que se encontra nesse espaço. Se nós perdêssemos essa pintura, nós teríamos perdido uma parte importante das características originais do edifício. A obra é nova, né? De novo, né? A gente passa e vê que realmente ninguém vai perceber que aquilo passou por um restauro. É como se tivesse sido feito hoje. O compromisso, né, do próprio tribunal de manter essa mensagem, né, eternizada. Ter uma obra dele dentro de um tribunal, no coração do Brasil, num lugar construído pelos brasileiros, que congregou brasileiros do país inteiro, é uma honra e é um legado.